Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, com a alegria e a graça do Mestre Jesus, do nosso querido Dr. Pedro, mentor da Fraternidade Espírita Amor e Caridade, e de Deus. A alegria de estarmos aqui novamente, mais uma quinta-feira, nos encontrando para falar do Evangelho de Jesus, através do ensinamento dos amigos espirituais, do Espírito da Verdade. Em nome de Jesus, sejam todos muito bem-vindos. A Dani vai ler uma mensagem para a gente harmonizar e depois nós vamos fazer a nossa prece e a Carol vai ler as questões para a gente. Sejam bem-vindos. Gratidão, que assim seja. Assim seja. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite. Sinal de grandeza. Aprende a escutar o que os outros dizem. Registrar a intimidade alheia sem divulgá-la é sinal de grandeza. Acolhe o desabafo de quem sofre e não censures quem erra. Por vezes, saber ouvir é mais importante que saber expressar-se em todos os idiomas. Oferece ombro amigo ao coração aflito. Todos carecemos de quem nos escute sem nada dizer. A indiferença aumenta o sofrimento de quem se sente sozinho. Não desconsideres a dor dos semelhantes. A solidariedade nas lágrimas de quem chora equivale a seguro abrigo que se encontra debaixo da tempestade. Um simples sorriso de simpatia e cordialidade pode resgatar uma alma ao abismo. Mestre Jesus, é com imensa alegria que mais uma vez, Senhor, nos renovamos no Teu exemplo e na inspiração do Teu amor. Gratidão por mais uma semana, gratidão pelos ensinamentos que a espiritualidade abençoada e amiga nos fornece. Gratidão a Deus pela vida, pela alegria, pela luz, pela saúde, por este planeta onde a natureza é tão maravilhosa. Gratidão pelas pessoas que nos aceitam, que convivem conosco. Gratidão pelos irmãos que muitas vezes, no papel do desafeto, nos colocam diante das nossas verdades e das nossas imperfeições. Gratidão a todos esses irmãos que nos ensinam o caminho de como devemos e podemos ser melhores. Mestre Jesus, obrigada a todos os encarnados e desencarnados que, juntamente com toda a nossa equipe da Fraternidade, estamos sintonizados nessa alegria de amor. Que seja feita a vontade do Pai, nas fraternidades desta luz, na irradiação de amor que envolve toda a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta. Que essa vibração de luz possa nos trazer cura, mas curar a nossa alma, Senhor, fortalecer o nosso otimismo, mas que nós possamos ter esperança e fé no coração, no sentimento, no olhar ao próximo, mas que principalmente tenhamos mãos fraternas para auxiliar a todos, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Então vamos continuar no nosso estudo. Capítulo 12 da perfeição moral, no tópico o egoísmo. Questão 913. Pergunta: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Resposta: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida,
Ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça. O amor é caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Bom, como tema o egoísmo, nós precisamos entender. É um capítulo grande. Fenelon tem grandes instruções a respeito deste capítulo. Nós estamos nessa parte terceira que fala da perfeição moral. Mas vale muito a gente entender o que é egoísmo, porque a resposta ela vem com uma riqueza muito grande. Lembrando que no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, Emmanuel, tem poucas mensagens no Evangelho, na explicação dos capítulos, que Emmanuel se posicionou no Evangelho segundo o Espiritismo. E uma delas foi para chamar a atenção da gente sobre o egoísmo, para dizer claramente que o egoísmo, ele chama esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque ela impede o progresso moral do nosso planeta. Então, vamos entender o que seria o significado de egoísmo. Falta de altruísmo, falta da capacidade de cuidar e olhar o outro. Apego excessivo aos próprios interesses. Comportamento da pessoa que não tem consideração pelo interesse dos outros. É uma presunção, tendência de excluir o outro. Torna-se a única referência sobre tudo, a pessoa. Tendência individual de ter em conta os próprios interesses em detrimento da submissão aos compromissos morais com os demais. Então, o egoísmo é tão triste, é o que mais nos chama ao primitivismo, à era infantil. Então, trabalhando com a ideia do egoísmo, que existe uma diferença entre o egoísmo, uma raiz aí, com o egocentrismo. Egoísta é aquele que se coloca no centro do universo. Nós, quando temos ações egoístas, é quando a gente trabalha em mão única, não tem troca, não há reciprocidade, os benefícios só vão, nunca voltam. Ele é só para nós. O egoísta, nós nos classificamos como egoísta, gente, quando nós nos portamos e quando conhecemos alguém que eles são exímios recebedores, mas ao mesmo tempo eles são péssimos doadores. É quando nós somos péssimos doadores. O egocentrismo é alguém incapaz de descentrar-se. São os donos da verdade. A gente sabe que não tem ninguém aqui assim nos ouvindo, São donos da verdade, da perfeição. São ineptos, não dão conta de entender o outro, o ponto de vista. Ele acaba escravo do seu próprio ponto de vista, E aí ela é muito difícil da gente conviver, porque se a gente for avaliar, o que, segundo o Piaget, que foi um pesquisador incontestável da psicologia infantil, quando Cristo nos advertia, por que ele tratava a todos com aquele mesmo amor e olhar, mesmo quando ele sabia que a pessoa não era tão boa assim. Porque Chico tratava com extrema dignidade e amor aqueles que os agrediam. Porque o Cristo nos via como aquela ovelha perdida, que um dia nós nos recuperaríamos. Ele nos via como Piaget pesquisou, Ele disse que crianças que estão na segunda infância, entre 3 e 6 anos, elas são egocêntricas. Crianças. Elas são egocêntricas porque não são capazes de entender que o indivíduo, que o outro, tem opiniões e pensamentos diferentes dos seus. E ele estudava a psicologia infantil, Então, o que acontece? Jesus via, Deus nos vê como crianças, quando cometemos grandes falhas e erros. O egoísmo é um dos maiores sentimentos de primitivismo que nós guardamos. É neste momento que a gente mostra o nosso alcance moral. E como esse sentimento de querer tudo, de se achar o centro,
de achar que só tem que receber, que precisa ser amado, é quando nós somos pueris, infantis. Por isso que o Cristo era tão condescendente com aqueles irmãozinhos que erravam tanto, porque ele via que era uma criança. Nós não ficamos tristes quando a gente sabe que os nossos filhos, ou aquela criança que não estuda, toma recuperação, toma bomba e vai repetir o ano. É assim que Deus nos vê. É o motivo da reencarnação, a oportunidade da nossa recuperação. E o egoísmo é a chaga da humanidade, ele é a raiz. Então, nós achamos que a felicidade, né? A Joana de Ângeles, ela diz muito que a gente quer muito ser amado, que a gente exige ser amado, né? E que a gente acha que a felicidade é ser amado. Isto é sinal de que nós estamos na infância da espiritualidade. Fazer a felicidade do outro, amar o outro, é o que nos faz feliz. E ainda diz, a felicidade é conquista íntima. A capacidade de vencer o egoísmo e a gente consegue amar o outro. O amor, quando ele é doente, ele é egoísta. Ele impede o progresso ético e moral da Terra. Só que aí, né, ele é o que cria maior obstáculo. A questão que a Carol leu para nós, dentre os vícios, qual se pode considerar o mais radical? Radical no sentido de raiz, de estar enraizado, né? E aí a espiritualidade, os bons espíritos, sob o comando de Jesus, o Espírito da Verdade, diz o quê? Temo-lo dito muitas vezes. Em algumas traduções do francês do Livro dos Espíritos tem temo-lo ditos variáveis vezes. O egoísmo, ele está na raiz de todo mal, né? Estudai os vícios e vereis que no fundo há muito egoísmo, né? E ele fala uma coisa ainda muito séria, que este egoísmo neutraliza as outras qualidades que nós temos. Então o egoísmo é tão grave, o dia que vencermos a chaga do egoísmo, da vaidade, do orgulho, nós conseguiremos praticar o evangelho, a boa nova que Jesus vem ensinar. Justiça divina, amor e caridade. Então ele é o maior empecilho que existe, né? E ele é o causador das misérias humanas. E aí a gente fala, olha que interessante, no livro Após a Tempestade, ditado por Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo, eu separei uma frase muito incrível, que como tem a ver com a nossa época agora. Olha só, indica claramente como causador das misérias humanas, das quais a Terra atualmente ainda farta de exemplos. O que a Joana diz? Enquanto o egoísmo governe os grupos humanos e espalhe suas torpas serpentes em forma de presunção, de ódio, de orgulho, de indiferença, a aflição do próximo, a humanidade provará a ardência dos desesperos coletivos e das coletivas lágrimas, em chamamentos severos, a identificação com o bem, com o amor, com a caridade e o sacrifício. Qual que é o convite do momento? Triste daquele irmão que neste momento não entendeu que as coisas não vão continuar, né, da forma como estavam. O que era importante, né? Será que hoje o que importa é só a gente esperar liberar para ir para uma festa? Neste momento, quantas pessoas estão precisando de alimento? Está faltando comida. Tem gente que está precisando de roupa de frio. Tem gente que não tem coragem de nos pedir. Porque eu tive uma oportunidade essa semana de passar em determinada casa em que a pessoa tinha pedido. E ela me deu o endereço errado. E quando eu olhei a casa, eu falei, gente, eu não posso fazer não, tem gente precisando mais. E eu parei e perguntei. O endereço estava errado e o lugar era realmente de grande necessidade. O nosso julgamento ainda. Então, a gente precisa romper e ter coragem de romper com o nosso sentimento, aquela raiz miúda que nos torna criança birrenta, querendo só satisfazer. Olha só o que a gente tem de tão incrível. Tem um ex-desabrigado, ele nasceu na África,
ele foi espancado pelo pai, ele fugiu para a rua, ele foi adotado por um outro senhor que ensinou ele, deu ensino. Ele ficou na rua desesperado quando alguém viu, levou para casa. Ele conseguiu ir para os Estados Unidos. Ele ficou tão comovido com a dificuldade que ele passou, o sofrimento e o desespero na rua, que ao chegar nos Estados Unidos ele falou assim, eu quero trabalhar numa ONG que vai cuidar de crianças. Então ele disse que ele não estava pensando, ele um dia parou e pensou assim, nossa, eu moro numa casa que tem 3 quartos, eu fico ajudando tantas crianças. Ele falou, será que eu consigo adotar um dos meninos? Sabe o que aconteceu? Um menininho que chamava Tony, foi adotado aos 2 anos de idade, foi devolvido aos 11, pela segunda vez, pela segunda família. Ninguém estava aguentando ficar com ele. E ele tentou essa adoção e conseguiu. E ele disse que a maior felicidade da vida dele é ser chamado de pai. Ele tem 38 anos, o Tony tem 14. E ele disse que eles estavam em plena pandemia, em Charlotte, Estados Unidos, né? na cidade de Charlotte. E aí, de repente, liga alguém da assistência social e fala assim, olha, tem um jovem que não tem para onde ir, 7 anos de idade, e você pode ficar com ele? E ele pensou, eu e Tony, super preocupados em não nos contaminarmos e não ter contato com pessoas, vai chegar alguém estranho que a gente não sabe de onde veio, que história de vida, eu vou colocar em risco a minha vida e a do Tony. Mas dizer que pensou no menino de 7 anos, falou assim, não vou dar conta, pode trazer. E ele tem contado como Deus foi maravilhoso, por quê? O Tony achou um irmão para brincar, ele tem mais um que chama ele de pai, e ele disse que foi tão boa a pandemia que eles ficaram em casa juntos. E aí ele pôde, de novo, exercer essa alegria. E ele fala que a família dele é maravilhosa, porque ele fala que eles estavam em quarentena, né? E ele falava assim, eu não conseguia imaginar onde esse menino iria se nós não ajudássemos. Então, mesmo com as limitações, mesmo com o medo, ele falou assim, confiei no meu coração e concordei com a adoção. E aí ele conta a alegria dessa adoção, o que isso trouxe para ele, né? E aí ele contou que ele veio da África, né, e tal. Então ele conta que hoje a família dele está maior, mas o coração está muito melhor. Né? Então ele fala que ele adora ser chamado de pai e que eles estão juntos 24 horas. E aí ele contou, né, que graças a Deus, Deus permitiu que essa família se unisse. E que ele disse que com esse novo filho, com essa grande alegria, ele fala que ele não consegue expressar em palavras o amor que esta família e esse coração dele sente hoje, sendo pai de 2 filhos, no meio de uma pandemia. Então, nosso sentido de proteção, ele teve isso no princípio. Ele falou, nossa, eu tive medo de onde viria. E hoje eles já não conseguem mais, assim, poucos dias, não conseguem imaginar como é que eles puderam viver longe e que se algum dia ele não tivesse chegado. É vencer esse egoísmo, vencer essa raiz, né? Foi o mesmo caso, a gente fala que na raiz nossa, a nossa raiz é boa, porque nós somos filhos de Deus, temos a nossa centelha divina, que é a nossa consciência. Então, Cristo nos permite renascer para que apareçam tones na nossa vida. E, às vezes, tudo que a gente vai precisar é só ligar para saber que alguém está com uma depressão. E a hora que você liga, essa pessoa fala assim, nossa, gente, eu tenho maior birra porque eu tenho alguns poucos grupos, né? De WhatsApp, de trabalho, de serviço, de trabalho. Mas eu estou fazendo questão de aqueles que eu sei que estão sem manifestar, tá aí, tá tudo bem, qualquer coisa eu estou aqui. E a surpresa de que nós, pessoas que falam pouco como eu, a gente está sempre muito rodeado, mas tem as pessoas que são mais tímidas, que são mais discretas, e as pessoas, nós estamos esquecendo de falar com eles, oi, eu estou aqui, pode vir, qualquer coisa que você precisar, a gente está aqui, né? Fazer um cafezinho, eu falei assim, gente, levar para alguém. Então, eu estava andando na lagoa, fazendo atividade física de manhã, vi parar um carrão e uma turma de catador de lixo e de alguns irmãos que ficam ali, né, moradores de rua, recebendo o seu café da manhã. Aí eu falei, gente, como tem gente maravilhosa nesse mundo. Então, nós precisamos vencer essa raiz de egoísmo. Nós precisamos entender que este é o maior mal. Que a gente ainda não aprendeu o que Joana de Ângeles ensinou aqui, ó. O que nos faz feliz é a felicidade do outro.
E existe muito uma corrente, eu não posso dar o que eu não tenho, eu tenho que pensar em mim primeiro. Nós realmente temos que pensar, temos que cuidar da nossa saúde, temos que estar bem. Mas se nós formos esperar ter condição financeira, estar feliz, estar vendo os nossos entes queridos felizes, a gente não vai começar nunca não, porque a nossa vida é no planeta de prova e expiação, né? Então é aquilo que o Chico fazia, era uma lágrima por dentro e um abraço por fora. Então a raiz que nós tomemos cuidado, porque o ego, com a desculpa de que eu não levo desaforo para casa, porque eu tenho que cuidar de mim, porque eu primeiro, a gente está usando muito o eu como aquela criança, né, que o Piaget estudou e que ela não consegue, ela não tem capacidade de sentir a dor do outro. É quando nós ainda estamos fazendo 20, 30, 40, 60, 70 anos e ainda somos egoístas. Quando nós lá, chega aquela divisão da herança, né, irmãozinhos de 60, 70, 80 anos deixam de conversar, se tornam inimigos por causa de um terreno, de alguns bens, né? Então nós somos aquela criança que ainda quer ter. Chico sempre dizia, se alguém te deve alguma coisa, você não precisa disso para viver, não cobra não. Não vale a pena muitas reencarnações futuras para a gente ressarcir isso aí, né? Então que a gente possa entender que o eu, né, a gente vai entender que o eu fraterno é a luz do Cristo em nós, auxiliando o outro e adotando o que a vida vem mandar para a gente de melhor. Eu queria só fazer um comentário aqui a respeito das palavras do Miramês, que ele fala, Denise, que a gente precisa usar a inteligência para descobrir onde se encontra radicalizado o egoísmo e trabalhar para combatê-lo. E a respeito aí que você falou, que às vezes a gente precisa pensar muito na gente, mais não, que a gente precisa pensar primeiro na gente, a gente muitas vezes esquece que às vezes o próximo, ele não está carente só de uma roupa, de uma comida. Muitas vezes a gente tem muito mais a dar do que as coisas materiais. E a gente se esquece disso. Isso que a Carol está falando é tão bonito e bacana, que faz lembrar o seguinte, a maioria de nós que estamos ainda querendo ser felizes, querendo que as pessoas nos amem, achando que a gente merece chegar primeiro e ter tudo primeiro, somos, na maioria das vezes, o que mais temos. Onde você encontra maior dificuldade, é onde a gente encontra a maior harmonia e fraternidade. Uma turma da campanha do Quilo chegou num bairro da periferia, bem da periferia daqui da cidade, e foram distribuindo, e eles levavam a cesta básica e legumes. Então eles chegaram numa casa e algumas vezes eles partiam, né? Por exemplo, uma abóbora que era grande, dividia para 2 casas. E aí chegaram numa determinada casa e fazendo a distribuição dos legumes, ela virou e entregaram para a dona, viu que ela tinha crianças, entregaram para ela uma abóbora. Ela virou para eles e falou assim, olha, pelo amor de Deus, vai na casa de comadre, nós vamos partir isso aqui no meio, porque meio dá para mim, pelo tanto de coisa que vocês trouxeram. E leva para minha comadre, que ela tem muito mais criança lá e precisa mais do que eu. Partiu com a faquinha dela no meio e pediu que fosse levado na vizinha. Num bairro de periferia, em plena campanha do quilo de distribuição de alimentos. Então, são os ensinamentos, né? Será que se chegassem para nós provimentos, mantimentos, se a gente precisasse muito, a gente ia guardar ou a gente ia dividir na hora com o vizinho? Como nós somos? Que criança que nós somos de não entender a dor do outro, quando a gente precisa, às vezes, deixar ir, deixar falar, escutar um desaforo sem dar uma resposta, oferecer uma ajuda, independente da pessoa pedir ou não, mas a gente sabe que precisa, não é? Então, saber que a pessoa vai te ligar pela 100ª vez e vai contar o mesmo problema, e a gente vai escutar 100 vezes, não é? Então, isso é uma extrema caridade. Agora, nós temos que usar o nosso tempo para auxiliar aqueles que realmente querem amparo e auxílio. Nós precisamos sermos
profícuos, verdadeiros, direcionados, nós não podemos perder tempo. Os trabalhadores da última hora para a vinha do Senhor. Este é o momento, né? E este momento da pandemia nos acorda muito para isso aí. Vamos lá, continuando. 914. Pergunta. Fundando-se o egoísmo no sentido do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Resposta. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Isso. Miramês aqui fala que todo egoísta é um sofredor. E se escrevermos ainda sobre o egoísmo, é por saber que ele destrói todas as possibilidades de a alma ser útil aos seus semelhantes. Não é? Olha só, aqui fala, né? Fundamentando o egoísmo no sentimento de interesse pessoal, parece que é impossível a gente viver sem isso, né? No coração humano, a gente algum dia vai conseguir, à medida que nós conseguirmos evoluir, né? Então, me fez lembrar muito uma história que a gente estava estudando hoje, onde um senhor de 92 anos no Canadá, em 2010, ficou viúvo. E quando ele ficou viúvo, ele ficou muito triste, e aí o filho dele falou assim, aproveita a saúde que você ainda tem e vamos trabalhar em algo bom. Ele chamou 5 amigos, todos coleguinhas da mesma faixa de idade dele, e ele montou uma máquina de costura com tubos de PVC. E a velocidade que ela tece é muito mais rápida que as convencionais. E eles fizeram milhares de pares de meia para entregar nos asilos e nos abrigos, onde no Canadá, na época de frio, eles recolhem. E aí é o seguinte, conseguiram uma casa lá para doar a lã, e os amigos, ele dividiram o parque industrial na garagem dele. Ele tecia as meias, o outro amigo tecia lã e gorro, e os outros 2 amigos faziam o acabamento e o fechamento. Dizem que eles estão trabalhando nessa pandemia como nunca. E ele dizia, aos 92 anos, ele falou o seguinte, que ele nunca esteve tão bem de saúde. E que tudo começou quando a esposa dele morreu. E aí ele fala o seguinte, hoje, né, ele dá um conselho para todo mundo. Ele falou assim, olha, nós todos temos que superar as nossas dores. A felicidade, a velocidade com que eles tecem para conseguir levar para as pessoas as meias, o gorro, o pullover, né, o cachecol. E ele fala, encontre um propósito, encontre algo que precisa ser feito para alguém e faça. Olha que bacana, né? Igual eu vi um grande empresário, né? Aquele músico João Carlos Martins, né? Que tem aquela sinfonia, ele falou, olha, eu teria do que viver, mas diante dos projetos que eu tenho hoje, de auxiliar as pessoas das comunidades carentes com a música, ele falou assim, eu vou ter que trabalhar até morrer, porque ele sabe que ele é a alma daquele projeto para ajudar mais pessoas. Quer dizer, quem de nós, quando passamos dos 25, não tem uma dorzinha ali, um cansaçozinho aqui, né? Diz que, aliás, quando a gente passa de 50, se você acordar sem nada que está doendo, é porque a coisa é grave, você já partiu. Então, imagina, gente, quem tem condição, vencer isso tudo e ir lá abraçar e cuidar do outro. E o que esse senhor de 92 anos no Canadá falou? Me sinto forte e na obrigação de estar forte, porque nós ainda queremos descer muito para ajudar. Um policial em plena Nova York, isso tem mais ou menos uns 5, 6 anos, no inverno rigoroso, ele foi lá numa lanchonete, pagou do bolso dele um café, um chocolate, um par de meia e comprou um gorro. Ele estava fora do horário de serviço, ele não sabia que a loja ele estava sendo filmado. Ele foi lá, calçou a meia do senhor que estava na rua, que ele percebeu que não tinha para onde ir. Ele calçou a meia, colocou o gorro, arrumou ele todo, fez ele tomar um chocolate quente e foi embora. Só que a loja que vendeu o chocolate, que tinha a câmera, colocou isso na internet.
E aí depois ele falou, olha, eu nem pensei o que eu estava fazendo, eu só imaginei naquele frio como é que eu ia embora e aquele senhor ia ficar passando tanto frio. Pelo menos o pé dele eu achei que eu tinha que aquecer. Né? Neste momento nós vencemos a nossa inferioridade, vencemos a nossa, as nossas dificuldades e imperfeições para colocar no lugar do outro. E são gestos simples, calçar alguém, servir alguém, dar um oi para alguém, né? Então é nesse sentido, a gente pode vencer e a humanidade vai melhorar, porque nós temos infinitos exemplos de amor ao próximo. E cada um de nós, neste momento, em vez de ficarmos alimentando e baixando a nossa imunidade com medo, com receio, o que a gente pode fazer dentro de onde nós estamos para ajudar o próximo? Né? Eu tenho um conhecido que ele falou assim, olha, eu não saio de casa de jeito nenhum porque eu tenho um risco. E eu fico o dia inteiro doando. Ele tem uma condição financeira bacana. Todos os projetos que ele pode, ele está comunicando, participando. Ele falou assim, olha, é o que eu posso fazer. E está fazendo com dignidade. Não é? Porque muitos de nós, neste momento, nós estamos pensando o quê? Eu preciso guardar. Eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho que guardar. Não é? A maioria está querendo guardar. E ele falou assim, olha, eu estou fazendo questão de distribuir. Né? Então, é a riqueza bem aproveitada. É aquela que é colocada para auxílio ao próximo. Né? Então, nesse sentido, é que a gente deve refletir sobre essa chaga moral que a gente ainda deixa alimentar em nós. Vamos lá? Questão 915 pergunta: por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Resposta: é exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal, porém ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade mesma. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo como de suas outras impurezas. Não existirá na terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muito mais homens assim do que supondes. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá 10? Havendo 10, por que não haverá 1000? E assim por diante? Aí vem um comentário de Miramês, Obstáculos ao Reino do Bem, que ele fala o seguinte: por que desprezar o que existe na terra? Tudo foi Deus quem fez, mas nem tudo serve para todos da mesma forma. A luz pode sair das próprias trevas. Cumpre o teu dever e avança nos teus caminhos, que a paz virá para o teu coração. Gente, essa questão que a Carol leu, né? O que ele pergunta? Por ser inerente à espécie humana, né? Nós achamos que muitas vezes a gente cuidar do nosso eu, a gente está isso é natural. Nós confundimos o processo de conservação, o instinto de conservação, com o egoísmo e os excessos, né? E aí ele fala, né? Essa espécie humana não constituirá sempre um obstáculo para que na Terra reine a paz. E aí, o que a gente pode entender? O que é mais grave aqui? Né? É exato, no egoísmo tendes vosso maior mal. O dia que entendermos, né? E não adianta também nós termos a utopia, gente, de que todo mundo com a mesma quantidade de dinheiro, todo mundo com a mesma condição, do mesmo jeito, vai trazer fraternidade e paz. Não é isso. Isso já está comprovado que não. O que existe a cada um. Por que não pode ser assim? Por que esta sociedade não pode ser dividido tudo igualmente? Para nosso aprendizado. Cada um de nós que estamos reencarnados no planeta, alguns de nós já melhoramos muito e muitos de nós temos que melhorar muito mais. Então, é na convivência daqueles que nos inspiram, que já sabem vencer o egoísmo, que nos dão bons exemplos, que preocupam com o próximo, que nós ainda, imperfeitos, vamos seguindo, aprendendo. Às vezes, nessa reencarnação, nós não vamos conseguir ser bons e vencer muitas dificuldades,
mas nós já vamos ter tido contato aprendendo com o próximo. Então, o inspirar nos exemplos e na ação do Cristo, que foi o que Jesus veio fazer na terra, cristianizar, o que é que ele deixou? Os bons exemplos. O que é que os pacifistas deixam? Os exemplos que arrastam. Né? Então, nesse sentido, isso vai ser vencido na terra, um a um, conforme cada um de nós. O que é essa transição planetária? Nós, espíritos reencarnados no planeta, que já estamos há milênios reencarnando, continuando com o mesmo erro, melhorando pouquíssimo, não melhorando, alimentando a nossa vaidade, nosso egoísmo e nosso orgulho, agora nós somos convidados. Agora tem a separação do joio e do trigo. Essa transição tem nos pedido agora o quê? Posicionamento. Nossas máscaras estão caindo. O posicionamento agora é reconhecer que nós somos imperfeitos, mas que apesar disso a gente quer melhorar e entender que o próximo, que qualquer pessoa, em qualquer situação, é o nosso próximo, é o meu irmão. A família é um só, o pai é um só. Né? Enquanto nós não aprendermos a enxergar todos como todos e tudo de Deus, nós não vamos entender. Todos são nossos irmãos. Aquele feinho, o bonitinho, o riquinho, o que está na miséria, o que está com doença, o que xinga muito, o que fala muito, o que ainda comete crimes. Todos somos irmãos. Todos somos irmãos. E aqueles aos quais criticamos, quem sabe eles não foram da nossa família em outras eras e nós não educamos. Né? Então, o convite é para melhorar um a um. A sociedade, a vida em sociedade, como nós já estudamos em alguns capítulos aqui para trás, ele vem nos ensinar isso. É na convivência com as imperfeições que nós vamos burilando, suportando, tolerando as dificuldades dos outros, os outros tolerando a nossa. E aí nós vamos aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. Os nossos irmãozinhos, né, aqueles que não tiverem o merecimento de reencarnar no nosso planeta, que já está sofrendo, que já está passando pela transição por uma limpeza, eles não vão ser castigados. Eles serão, gente, à luz de mundos primitivos, mais antigos, mais atrasados, e lá, mesmo com a rebeldia, eles vão levar um conhecimento instintivo, normas e uma convivência em vida em sociedade, que lá eles serão os grandes inventores, os grandes idealizadores. E fazendo o bem lá, eles vão descobrir o amor ao próximo e a oportunidade de regeneração. Olha que coisa maravilhosa. A doutrina vem nos ensinar isso. E só para a gente conseguir fechar essa questão, que a gente fala que é um a um, né? Tem uma historinha de uma mulher que, no Nordeste, o filho dela, com 18 anos, suicidou. E ela, mãe de 3 filhos, ela não conseguia entender, muito religiosa, de uma dificuldade enorme. Juntou suas misérias, o tiquinho que tinha, pegou um ônibus e queria de todo jeito falar com o Chico e ver se tinha notícia do filho, se ele podia ajudar. Ficou 4 dias vindo de ônibus do interior do Nordeste até Uberaba. Ficou na pensão mais pobre que tinha lá, mais barata que tinha. As fichas eram distribuídas 30 para atendimento. Ela chegou de madrugada, pegou a ficha 1. Em menos de 5 minutos, a fila era enorme, as fichas acabaram. E esta mulher tinha passado 4 dias dentro do ônibus viajando. Colocou a roupa, saiu correndo e pegou a ficha. E agradecia a Deus de ter conseguido. De repente, logo depois das fichas distribuídas, para um caixão na porta da fila do centro. E desce uma mulher aos prantos deste carro. Nota-se uma pessoa de condição social muito elevada, mas num choro de uma dor absurda. E essa mulher chorava compulsivamente e contou a todos: eu preciso falar com o Chico. Meus 2 filhos morreram no acidente, estavam preparando, jovens, eu não consigo entender, eu preciso conversar com ele, porque eu preciso entender o que aconteceu. Meus 2 filhos, tudo que eu tinha. E ela chorava, e foi avisado a ela que não tinha mais ficha, que não tinha jeito. E o choro dela foi tão desesperador
E essa dona, que estava na primeira fila, com a primeira ficha, que tinha viajado 4 dias e passado a noite em classe, virou, pensou, falou, gente, eu tenho mais 3 filhos. Meu filho suicidou, ele morreu porque ele quis. Essa dona, tudo que ela tinha, ela perdeu. Ela pegou a ficha e deu para essa dona. Neste exato momento, e foi embora. Chegou na pensão, foi embora e falou assim, Deus vai me dar E juntando seus trapinhos, né? Quando o Chico começou o atendimento, Emmanuel falou, Chico, mande os seus companheiros, urgente na pensão tal, trazer fulano de tal, para o final da reunião. Antes que essa mulher saísse da pensão, o pessoal trabalhador do Chico foi lá e levou essa senhora. Ela assistiu toda a reunião. E no final da reunião, Chico incorpora o filho dela, que tinha suicidado alguns meses atrás, pela psicofonia de Chico Xavier, diz a ela, minha mãe, eu não merecia ser socorrido, eu não merecia ser auxiliado, mas o teu amor foi tão grande, a tua humildade foi tão grande, dando a ficha para outra mãe, que eles estão me falando, um tal de Emmanuel está me falando aqui, que foi permitido o meu socorro pelo amor que você teve pela outra mãe. Eu te agradeço porque agora eu entendo do lado de cá. Desculpa pelo que eu fiz. Eu vou trabalhar muito, estudar muito para ser alguém melhor. Eu te amo muito e você é a melhor mãe que podia ter. Não merecia a dor, mas graças ao seu gesto de amor para com a outra mãe, eu fui salvo. O dia que nós, humanidade, um a um, tomarmos atitudes de amor ao próximo, nós vamos irradiar a semente de paz e de luz. E estamos já muito perto de melhorar. Vencendo essa raiz. É pensar no nós e não no eu. Que assim seja. Assim seja. Questão 916, pergunta. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Resposta. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houveram despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco, e não mais serão vistos homens a quem falte um indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reinado do bem, que os espíritos estão incumbidos de preparar. Que referência à questão 784. Miramês, no Eliminando a Causa, ele fala: a causa sendo eliminada, os efeitos desaparecerão, dando lugar à fé na sua plenitude e ao amor dominando em toda a eternidade da alma. A questão que ele cita, que ele nos remete a 784, ela fala o seguinte: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, em vez de avançar, o homem caminha aos recuos? E os amigos espirituais respondem: enganaste, observa bem o conjunto, e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal, e vai dia a dia reprimindo seus abusos. E a questão 785, né, que ela é do grupo que fala para a marcha do progresso, qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Mas, diante, por que nós estamos passando por esta pandemia? Coletivamente. Coletivamente. Porque todos nós, querendo ou não, estamos rezando para que todos curem. Coletivamente, nós estamos torcendo para que algum país, algum cientista, alguma universidade, algum centro de pesquisa descubra como conter isso aí. Nós ainda não aprendemos a distribuir o equipamento e o material. Esta pandemia nos trouxe um alerta.
poucos países produzindo equipamentos. E aí nos trouxe o quê? Na hora da grande dificuldade, como que está essa divisão? Mas houve países inimigos que um enviou tratamento, equipamento e ajuda para o outro. Né? Então, a grandeza do ensinamento. E nós temos uma ideia muito feia no egoísmo. A maior definição de egoísmo que eu já ouvi, eu escutei, a maior definição é aquela em que diz: como que o egoísta se posiciona? Quando nós somos egoístas, quando nós pensamos assim, primeiro eu, depois aos meus e aos outros nada. Né? Então, isso nos faz lembrar daquilo em que, muitas vezes, eu vi um médico dando uma palestra do Rio Grande do Sul, em que ele comenta que ele coloca, às vezes, uma cestinha com bala na sala de espera, e que vira e mexe, aparece alguém que carrega todas de uma vez. Né? Aí ele fala que ele coloca principalmente porque se criança aparecer, é para distrair, mas vira e mexe, aparece alguém que carrega todas. Então, são pequenos gestos e pequenas atitudes, né? Questão de estacionar no lugar do idoso, questão de não dar vaga para o outro, não é isso? É aquela velha história de um brasileiro que em 1980 foi para a fábrica da Volvo, não sei se é na Noruega ou na Suécia, e que eles estacionaram no lugar mais longe. Eu falei, mas como? Para que isso? Para aqueles que estiverem atrasados, possam encontrar uma vaga mais perto. Nós chegamos muito antes, então nós podemos andar até lá. Né? É esse princípio da igualdade, é o querer fazer para o outro que a gente queria que fosse feito para nós. Quando nós chegamos num lugar, tudo que a gente precisa, pelo amor de Deus, não é uma vaga. Né? A gente corre e pega o primeiro lugar. Né? Até quando nós vamos na igreja, no templo, no centro, a gente pega qual cadeira. Se tem um banco, a gente senta na ponta. A pessoa tem que fazer aquela ginástica para sentar lá no meio, né? Que a gente não cede o lugar. Então, são atitudes de gentileza. Né? A Joana de Ângeles fala, conforme nós vamos vencendo a nossa infantilidade, o nosso egoísmo, a gente é capaz de ser mais gentil. E muitas vezes, gente, quando a gente fala que vencer o egoísmo e fazer o bem ao próximo, o que as pessoas falam? Você é bobo. O Haroldo Dutra fala uma coisa muito séria em uma de suas palavras, né? Em suas palestras. Ele diz, hoje em dia, ser bom é quase sinônimo de ser bobo. Porque o mundo virou uma plateia de quê? Estrategistas. Então, o olhar espiritual é que justifica, quando nós acreditamos, quando nós conseguimos ter o Cristo em nós, é que a gente não está preocupado com aqui, com agora, a gente está preocupado com lá, ir para casa em paz, estar limpo espiritualmente, buscar a alegria do outro. A gente já descobriu esse prazer de fazer a felicidade do outro. Hoje, estudando um pouco esse tema, eu vi numa das palestras alguém comentando o seguinte, falou, olha, um amigo dele virou e falou assim, eu vou parar de ir no centro, que eu ficava ajudando todo mundo, indo na sopa, mas eu descobri que eu sou muito egoísta, que eu vou porque eu fico feliz, e que eu faço isso porque eu gosto. Não é com amor que eu deveria ir. Eu estou vendo que eu estou sendo muito mais beneficiado. O que eu faço? E aí eu estou conversar com o Chico. Chico falou assim, olha, com toda a contrariedade, com todo o seu egoísmo, continua fazendo, vai valer 50%. Olha as respostas do Chico. E André Luiz, nas suas obras, em um dos seus livros, André Luiz diz, olha, mesmo com raiva, mesmo sem querer, faça o bem. O testemunho nosso perante a vida e nas horas de aflições é o bem que a gente conseguiu fazer. A princípio a gente vai fazer por obrigação, a gente vai fazer porque sabe que tem que fazer, a gente vai fazer porque tem gente olhando, né? A gente vai fazer porque vai ganhar uma estátua na praça, um nome na rua, não tem problema não. Mas depois a gente vai aprender a fazer por amor. E aí vai ser tão natural que a gente nem vai saber que fez alguma coisa, porque é natural, né? Era o caso do Chico, aquele caso dos tomates dele. Toda vez que eu vou no supermercado eu penso, ai meu Deus. Um amigo o acompanhava, ele sustentou, ele tinha que cuidar dos sobrinhos, dos irmãos todos, né? E um irmão dele que faleceu, ele cuidou dos sobrinhos. E aí ele via que todo mundo às vezes pedia as coisas para Chico, e o sobrinho dele um dia virou para ele e falou assim, mas você é bobo demais,
Todo mundo te faz de boba. Nem, as pessoas nem precisam tanto, você fica dando tudo. Aí ele virou pro sobrinho e falou com ele assim, eu não sou bobo, não. Eu não sou bobo, não. Aí ele falou, que mundo que você vive? Você é mais bobo que todo mundo. Ele falou assim, eu vivo no mundo da minha consciência. Eu vivo no mundo da consciência. É a alegria do bem fazer, né? Independente de quem recebeu ou não. Mas, e aí nesse sentido, o Chico vem nos ensinar algo muito interessante, que ele criando esses sobrinhos, os irmãos, um amigo dele ia com ele no supermercado, dinheiro apertadinho, ele ia pegar os tomates e ele pegava um bom e um ruim, um bom e um ruim. E aí ele pegando os tomates, aí o amigo dele, na terceira semana, deu conta, né? Eu falei, Chico, pelo amor de Deus, para que você leva esse tomate estragado? Ô, meu filho, se eu levar só os bons, o que vai ser de quem vem atrás de mim? Então eu divido. A gente faz isso, gente. A gente já conseguiu pensar no outro, né? E aí a gente ainda tem uns abençoados que enfia a unha porque estraga o produto e contamina ainda, né? Olha só. Então, olha a grandeza do Chico. Né? E assim, aí vocês vão falar assim, eu tenho um amigo que um dia falou assim, pode parar de dar esses exemplos, porque eu estou longe de ser Chico Xavier. Você fica falando esses trem, não serve. Mas serve sim, porque nos inspira para da próxima vez a gente ter mais paciência com aquela abençoada que tira 500 pacotinhos com dinheiro na bolsa para pagar uma compra, ela gasta meia hora, né? Aí a gente vai lembrar de dar bom dia para a menina do caixa. Eu já contei isso aqui, foi feita uma pesquisa pela uma turma de comunicação social de uma universidade em Estados Unidos e repetiram isso aqui numa universidade em São Paulo. Ficaram o dia inteiro no supermercado, entrevistando as pessoas. Todo mundo que saía, na hora que estava colocando a compra no carro. Escuta aqui, quem te atendeu no caixa era homem ou mulher? Mais de 80% não lembravam. Você deu bom dia, boa tarde? Não lembro, não deu. E perguntaram, você agradeceu? Durante o dia, de uns 100 entrevistados, uns 2 ou 3 tinham lembrado de agradecer. Então a gente nem olha esse olhar de indiferença, achar que nós somos superiores, né? Esse olhar precisa ser educado. É o nosso olhar de criança de querer resolver as nossas coisas e sair correndo, né? Uma vez eu estava esperando meu filho cortar cabelo e tinha uma senhora dessa equipe que varre a rua, né? E tinha uma caçamba de construção e a gente conversando, passou um senhor, jogou o papel no chão. Aí ela virou para mim e falou assim, eu falei, nossa, mas a caçamba desse tamanho ele errou? Ela falou assim, pois é, e chama a gente de lixeiro, vê se tem lógica. Então, e ela contando que aquela rua era varrida 7 vezes no mesmo dia, numa avenida, numa cidade aqui em Sete Lagoas, no interior, 200 mil habitantes, né? Mas nós somos uma cidade interior. E a avenida era varrida 7 vezes. O que você fala? A cidade nunca está limpa, né? Então é o egoísmo de sujar, de achar que o outro tem que varrer o que nós julgamos. Então são questões mínimas de respeito, né? Deixar arrumado para o outro chegar. Então é esse egoísmo, mas é esse egoísmo que trava. Mas nós já temos muitos nos ensinando e muitos de nós já estamos fazendo muito bem. Né? Vale muito a pena a gente pensar. Esta semana eu vi uma reportagem incrível, uma mulher chiquérrima, de longo, correndo, porque ia casamento da filha nos Estados Unidos. E ela viu um acidente, ela é enfermeira. E ela disse que viu que o acidente era grave, viu que a pessoa estava toda machucada. E ela disse que tomou o maior cuidado para não sujar o longo. Fez massagem, bloqueou uma veia, chamou o socorro. Tomou cuidado, salvou a vida dela, porque foi massageando e segurando pulsação, controlando a hemorragia, até o socorro chegar. E quando ela chegou, a filha lá de noiva, né, faltava 10 minutos, depois foi entrevistada, né, a filha dela, como é que você ficou? Eu fiquei desesperada que minha mãe não aparecia, mas muito feliz pelo que ela fez. Então, nós, diante de um grande evento, a gente para e socorre alguém, né? Então ela falou, a primeira coisa, minha filha, você ia casar, tá feliz, era festa, a outra podia salvar. E são esses exemplos do dia a dia e de um por um que nós vamos trabalhando e melhorando nosso egoísmo. Não é bacana mais o consumismo, não é bacana mais o esnobismo, né? Isso mostra o quê?
o quanto nós estamos sendo o quê? Menores. Só se eleva aquele que se rebaixa. Vamos lá? Questão 917 pergunta: qual o meio de destruir-se o egoísmo? Resposta: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre: suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material, e sobretudo com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando, bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade, destruindo essa importância ou, pelo menos, reduzindo-a às suas legítimas proporções. Ele necessariamente combate o egoísmo. Continuação. O choque que o homem experimenta do egoísmo, os outros, é o que muitas vezes o faz o egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva, notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa. Assim, veja que outros nela pensam. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que, de ordinário, absolutamente lhe não agradecem. Principalmente para os que possuem essa virtude, é que o reino dos céus se acha aberto. A esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos, pois em virtude vos digo que, no dia da justiça, será posto de lado e sofrerá pelo abandono, em que se há de ver todo aquele em si somente houver pensado. Referência 785, maior obstáculo ao progresso, orgulho e egoísmo. E, gente, essa resposta, qual é o meio de destruir o egoísmo, né? Foi Fênelon, com toda grandeza, humildade, quem fez questão de ditar a resposta, né? Quem ditou essa resposta. E aí a gente fala, o egoísmo ainda está próximo, é aquilo que nos leva à nossa origem, o primitivismo. A gente, o Divaldo, às vezes, na sua grandeza, ele fala assim, é pueril. Por isso que o Cristo dizia, vaze e não peque mais. Ele não, é por isso que o Chico tinha tanto carinho com relação aos criminosos. Porque conforme nós vamos aprendendo, nós vamos vencendo. Só que o momento agora não dá mais para a gente ficar querendo curtir os prazeres da vida e esquecendo que a nossa vida verdadeira é a vida futura. Que aqui é transitório, né? Enxergar isso para nós como um ensinamento. Então, qual é o meio de destruir, né? É dando importância aos valores e aos outros. É dando importância ao bem que a gente pode ter, que a virtude necessária para que alguém renuncie à sua personalidade, renuncie ao eu, à sua persona, para que isso tenha proveito para todos. Todos que, às vezes, nós temos os invisíveis da sociedade e que alavancaram tanto o progresso. Né? Então, isso é muito importante e é o convite. Olha, uma mulher foi procurar Chico e ela disse que ela estava muito preocupada, que ela tinha 40 e poucos anos, e os médicos falaram que a vida dela estava por um fio.
E Chico, conversando com essa mulher, virou para ela e falou com ela, senhor, minha irmã, faz o seguinte, faz todo o bem que você puder para todos que cruzarem o seu caminho. E você vai engrossar esse fio. E essa mulher desencarnou com 92 anos de idade. Então, como diz a Maíse Braga, fica a dica. Fica a dica. Olha que beleza, né? Chico percebendo que ali tinha muito que se fazer, né? E que às vezes o que foi dito a ela não correspondia a uma realidade espiritual e o tempo de vida, ele ainda deu a dica. Fica a dica, né? E aí, isso vale muito a pena, gente. Porque quando a gente vence esse eu, preocupado com o eu, e transborda, e a gente leva ao próximo, nós evoluímos, né? E vale muito a pena. Eu queria contar só mais uma história para a gente pensar o seguinte. Essa questão, qual é o meio de destruir o egoísmo? É amar de verdade. Amar de verdade. Para amar de verdade, não é amar a nós, porque esse amor vai chegar, lei de causa e efeito. O amar ao próximo, auxiliar a rua, o trabalho, né? Ajudar alguém. Quando alguém no trabalho pisa na bola e você ajuda, o que todo mundo fala que você é? Bobo. Não é? Aquele que trabalha, que não está preocupado, não está nem aí para a hora extra, o que todo mundo fala? Você é um bobo. O HSBC, gente, eu gosto muito de contar isso, eu conto isso para meus alunos na faculdade do curso de Ciências Contábeis. O HSBC saiu do Brasil, ele é um dos maiores bancos do mundo, porque numa entrevista a uma famosa revista periódica no Brasil, foi perguntado por que vocês estão saindo do Brasil. O HSBC vendeu para uma outra instituição, ele fechou as atividades no Brasil e foi investir na Turquia e na Índia. E foi perguntado para ele, por que você está desistindo de investir no Brasil? E o presidente do banco respondeu, olha, quando eu vim investir no Brasil, minha empresa, nosso banco, nós achávamos que brasileiro era apaixonado por carnaval e futebol, mas a gente descobriu que o passaporte predileto é um processo trabalhista. Então ele ficou tão decepcionado, e aí não é que a gente está falando que as pessoas não têm que correr atrás do seu direito, de jeito nenhum, mas a forma abusiva. Quantas pessoas nós conhecemos que já entram nas empresas para cavar um direitozinho, né? Quem de nós aqui foi pedir para alguém trabalhar na nossa casa e a pessoa falou assim, não assina minha carteira porque eu não quero perder meus bolsas, diversas bolsas que tem, não é? Então, a gente é conivente. Independente do que é feito com os recursos que são recolhidos, não nos cabe julgar. Nós temos que trabalhar de forma ilícita, de forma lícita, e não alimentar o ilícito. Não importa o que cada um faz com a sua missão, sua responsabilidade. A nossa está aqui. E falando em questão de amor e de melhorar, hoje, escutando uma palestrante da Comunhão Espírita em Brasília, uma história que me comoveu muito. Uma mulher trabalhadora, uma família incrível, 2 filhos lindos, ela descobriu que tem uma doença grave, que ela desencarnaria em pouco tempo. O tempo de vida estimado para ela foi de mais ou menos 1 ano. E ela, muito firme no propósito, ela disse e contou para uma amiga, que tudo agora que os meninos falavam, mãe, faz isso, ela falava, não, vai lá e pede seu pai. Mãe, faz isso para mim. Não, vai lá e pede seu pai. Ela começou a trabalhar a família para ficar independente dela, para quando ela fosse, eles não sofressem tanto na rotina e nem na saudade. Olha a dignidade de uma mãe, fazer esse trabalho, educar o marido para que ele desse conta como pai, como chefe da família, de ser um amparador para aqueles filhos e abrir mão daqueles minutos preciosos, que seria aquele seu último ano, para educar os filhos para que eles ficassem mais independentes e doessem menos. Este é o amor. Este é vencer o egoísmo. Essa é a luz e a bênção dos nossos dias. Estes são os exemplos que alimentam a nossa alma, né? E o Martin Luther King, ele dizia, nós homens aprendemos a voar como os pássaros, nadar como os peixes, mas não aprendemos ainda a conviver como irmãos. Mas nós estamos sim convivendo como irmãos. Nós estamos sim abrindo mão do sofrimento, né? A gente está entendendo neste nosso momento.
Então, que nós tenhamos diante de toda essa pandemia, qual é o nosso egoísmo? Diante da nossa aflição, ficar 24 horas espalhando terror nos grupos de WhatsApp, desesperando nas mídias sociais, assustando e contando, né, na torcida, para que os números aumentem para a gente falar que estava certo? Será que nós temos que rezar, sim, pedir a misericórdia divina para abraçar cada irmão que está doente para recuperar? Para que essas energias fluidifiquem, para aqueles que estão trabalhando fiquem fortes. A grande maioria pegou e não teve sintoma. A grande maioria saiu e vai sair bem. Os nossos irmãozinhos que estão voltando para a pátria espiritual, eles estão tendo a bênção e o trabalho da dignidade de, neste momento, partir para voltar para uma nova era, num planeta mais evoluído. Estão nascendo 3 vezes mais. Respeitemos eu quero falar isso muito sério, que isso me choca muito. Este ano, 4.114.000 crianças com menos de 5 anos morreram. Gente, de fome. De fome. E nós estamos discutindo, mandando pedra, agredindo, torcendo para que estejamos com a verdade. Vamos rezar para que tudo possa passar, que tudo possa melhorar, aliviar. Ficar falando que isso está um horror, que não melhora, vamos pensar o que a gente vai fazer quando tudo voltar ao normal. Né? Olha, quem está com dinheiro aí, investir, que empresa que eu posso abrir que vai gerar emprego? Agora vai estar melhor. Vamos ter esperança, não vamos mandar pedra, né? E é nesse sentido que o convite de hoje fala para a gente de egoísmo, né? Que a gente possa entender essa alegria, a felicidade que a gente tem de entender. Olha, o suicídio. Quantas pessoas suicidaram hoje? 1.804 até 2 horas da tarde. Né? E olha só, acidentes de trânsito esse ano mataram 730.000 pessoas de trânsito. Toda vida importa. Toda vida tem valor. Todos nós precisamos mentalizar, acreditar, fazer o bem ao próximo, inspirado nesses imensos exemplos de Cristo em nós. Que as nossas mãos, o nosso olhar, seja de amor, seja de paz, seja de coragem de ajudar o outro. Que assim seja. Que assim seja. Denise, então, nessa 917, a gente encerra esse tópico e a 918 já é Caracteres do Homem de Bem. É isso aí, porque aqui tem uns comentários de Kardec, mas ele fecha tudo isso que a gente falou, né? Ele só fala que é um grave erro a gente pensar que a arte, né, que é um grave erro de a gente pensar que nós temos que usar o conhecimento da ciência para ser aplicado ao bem, né? E que a riqueza, a miséria, independente da situação que a gente está, que nós sejamos como essa mãe, né? Que ensina o amor, que pratica o amor, que nós sejamos como aquele senhor que está lá tecendo as meias, que nós possamos ter mais respeito onde nós formos, fazer as nossas compras, o nosso espaço, né? Que a gente acredite que tudo é para o nosso ensinamento. E qual é o maior problema que a gente tem hoje nessa pandemia? Ela vai durar o tempo que a gente vai precisar para a lição. Nós precisamos ainda, cada um de nós, esperança, otimismo, vibração, rezarmos por todos e acreditarmos em todos, né? E aonde nós estivermos, que o Cristo esteja conosco nas nossas boas ações. Que assim seja. Que assim seja. Allan Kardec ainda fala: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes, né? Então, destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. É isso mesmo. Muito bem. Hoje nós tivemos o comentário da Gislene Sader. Denise, ela diz que eu conto caso e ainda dou receita no caixa do mercado. Minha filha fica até com vergonha. No momento em que você disse que pra gente olhar mais para as pessoas, né?
Isso aí. E no mais, nós agradecemos imensamente a todas as pessoas que compartilharam com a gente que nesse estudo de hoje. Muito obrigada mesmo. A FEAC, Fraternidade Espírita, Amor e Caridade, agradece a todos. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá fazer a nossa prece, pedindo ao Deus maior muita força, muita inspiração, muita coragem para sorrir, para acreditar, para podermos emanar e enviar abraços, imensos abraços, pedindo a Deus, ao Mestre Jesus, a Dr. Pedro Luiz e a sua equipe que tanto tem trabalhado, em que cada um de nós, gente, possamos ser o remédio para a tristeza, para o desânimo do outro, que nós possamos levar a certeza de que vai passar, que através das nossas mãos, das nossas palavras e do nosso olhar, nós possamos ter ações úteis, fazer com que inspire aos outros a esperança e a alegria, a certeza de que os nossos irmãozinhos desencarnados, que muitas vezes desanimados e com imensa dor, vêm perseguir, nos tornar o que nós chamamos de desafeto, que todos esses irmãos desencarnados possam também, neste momento, se libertar deste egoísmo, dessa sua dor que é legítima, e abraçar e buscar o caminho da esperança, da felicidade e da alegria. Tantas coisas maravilhosas têm sido feitas, todos os dias, em todos os momentos. O que nós vamos contar quando isso passar? Que o Mestre Jesus, através do imenso ensinamento, nos mostrou que somos todos iguais. Todos nós podemos, a qualquer momento, nos contaminar, mas todos nós podemos, a qualquer momento, curar o próximo, com a nossa esperança, com a nossa fé, com a nossa prece, com a nossa alegria. E curando a tristeza do próximo, nós não ficaremos doentes. Que a paz do Cristo abrace e envolva todos os irmãos que estão nos hospitais, renovando todo o seu processo biológico, físico, espiritual e mental. Fortaleça os irmãos que trabalham cuidando dos doentes. Abençoe os dirigentes de todos os países. Ilumina, na humildade do coração, a todos os cientistas. Mestre Jesus de imensa luz, só gratidão e alegria, para que depois e neste momento nós vamos contar qual é o nosso grande mérito, qual é a nossa grande alegria nesse processo de pandemia. E a nossa grande alegria vai ser levar alegria e esperança ao próximo. Que Deus, através dos nossos sentimentos e do nosso coração, crie em nossos olhos e em nossas mãos tudo o que o próximo precisa. Obrigada, Deus. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada a toda a equipe de Dr. Pedro Luiz. Que assim seja. Que assim seja.